E aí, nesse vídeo aqui, eu vou te falar um pouquinho mais sobre por que eu decidi dar uma bela mudada na minha vida e prestar o vestibular de medicina. Vem comigo. Tudo bom? Eu sou o Cauê, eu sou um biólogo, recém-formado pela Unicamp. Atualmente eu também sou um vestibulando de medicina. E esse vídeo aqui eu pretendo justamente explorar um pouquinho mais sobre esse tópico e falar por que eu decidi tomar essa decisão, o que veio na minha cabeça e ficou passando pela minha cabeça durante todo o tempo em que eu fiquei ponderando sobre isso, tentar de alguma maneira mostrar como que eu cheguei na minha conclusão, e eu espero que de alguma maneira talvez isso seja pelo menos interessante e possa ajudar algumas pessoas que estão pensando em fazer o mesmo caminho que eu, de talvez mudar um pouco do que estava fazendo e ir por esse caminho de vestibular de medicina, ou até mesmo por outras carreiras, né, ou outras áreas, vamos dizer assim. Acho que pode ser útil o tipo de reflexão que eu fiz com como que você pode fazer para ver se você deveria fazer isso ou não. Então eu espero que eu consiga ajudar vocês de alguma maneira. Bora lá então! Eu tentei dar uma dividida em alguns tópicos, são vários, né? Eu gosto de falar bastante e nesse vídeo eu não quis me tolir muito assim, porque eu acho que tem bastante coisa para ser falada e pode ser informativo ou interessante para as pessoas. Então eu não quis tirar muito o conteúdo desse vídeo para não tentar deixar nada que eu considerasse importante de fora. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu dividi em alguns tópicos, eu vou falar todos eles e aí depois eu vou ir falando um por um e tentar ligar, falar como que um se relaciona com o outro, porque é tudo meio junto, assim. Na vida a gente gosta de dividir as coisinhas, mas nem sempre é assim, quase nunca, na verdade. O primeiro tópico, assim, que pensando em organizar esse vídeo, eu pensei, foi de algumas aptidões minhas que eu conseguia enxergar para esse ramo, para essa área. Além disso, eu acho que tem bastante fit, bastante encaixe com o tipo de pessoa que eu sou e gosto de ser. Então, alguém que foca bastante em saúde, em praticar bastante esporte, isso era algo bem interessante. Além disso, talvez dos mais óbvios, assim, é o meu interesse evidente em biologia, né? Como eu disse, eu sou formado em biologia. Também, uma coisa que pesou na minha decisão é o fato de ser uma área em que o conhecimento costuma ser muito valorizado. Então, as pessoas valorizam as formações, valorizam alguém que se dedica a estudar. Então, isso pesou na minha decisão. A possibilidade de você conseguir conciliar a academia com o mercado de trabalho, ou uma área mais prática, vamos dizer assim, também me interessou bastante. Algumas experiências que eu tive que me mostraram que talvez eu não queria ser contratado como um CLT, e aí a gente já faz o link para a próxima, que é esse trabalho como profissional liberal, que eu acho que tem um pouco mais de compatibilidade com a minha personalidade. O fato de ter uma liberdade geográfica relativamente maior, vou tentar me explicar nesse ponto, pode ser um ponto que talvez gere algumas discordâncias, que tá tudo bem. O fato de que é uma área com uma demanda crescente e recorrente, e outra coisa que me interessa muito é que isso me possibilita eu conseguir cuidar com muita qualidade e muito cuidado daquelas pessoas que eu amo. Tem mais outros dois pontos, são pontos bem diferentes de todos esses outros que eu já falei, que eu vou falar só no final do vídeo, porque acho que vai ficar mais legal assim, depois de eu desenvolver todos esses pontos vêm para dar um contraste bem grande daquilo que eu já falei. Falando então daquele primeiro ponto que eu tinha falado de vocês, das aptidões que eu via que eu tinha e que tinham uma grande compatibilidade com as aptidões de pessoas que praticam essa área. Parando para observar isso no fim do ano de 2022, assim, eu comecei a refletir um pouco sobre isso depois que a minha irmã e meu cunhado conversaram comigo e tal, e eles conseguiram me fazer refletir sobre algumas coisas. E aí eu comecei a pensar sobre várias coisas, comecei a dar uma olhada na minha história, no tipo de coisas que eu já tinha feito, e eu vi algumas coisas assim que naquele momento se tornaram extremamente evidentes para mim. Algumas já eram um pouco, outras eu nunca tinha dado esse tipo de olhar para elas, mas eu comecei a olhar coisas que eu já tinha feito que eram coisas meio diferentes do que a maioria das pessoas costumavam fazer. Vou tentar explicar melhor. Por exemplo, como eu já falei, né, eu gostava bastante dessa parte das disciplinas que a gente chama hoje de ciências da natureza. Então, isso era algo que eu já sabia, óbvio, até pela escolha que eu fiz. Eu gosto bastante de aprender as coisas de maneira lógica, tentar entender como que elas funcionam,
tentar resolver coisas difíceis, assim, eu gosto de resolver problemas também. Eu vi que eu também gostava bastante de tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. Vários pontos da minha vida, assim, eu sempre querendo muito ajudar as pessoas, às vezes até além do que seria legal, assim, sabe, podendo até ser um pouco invasivo. E eu também nunca tive muito medo, assim, de fazer algumas coisas mais ousadas, assim. Eu já fiz vários momentos, assim, que eu fazia coisas que poucas pessoas tinham a coragem de realmente fazer aquilo, apesar de muitas terem essa vontade. Então eu vi essas características e aí eu vi algumas outras coisas que me apontavam pro fato de que realmente talvez era algo bem médico que eu queria fazer. Por exemplo, uma história que pra mim nunca tinha acendido tanto assim. Quando eu era criança, a minha mãe uma vez ela fez uma cirurgia de lipo. É um tipo de cirurgia que você fica com um dreno por um tempo. Eu acho que é por uma semana, alguns dias. E basicamente é um lugar para você tirar todo aquele líquido de inflamação que é gerado ali, que a maioria é sangue com um pouco de pus. E eu tinha uns 8 anos provavelmente nessa época, e tinham duas pessoas que faziam isso com a minha mãe. Ela não conseguia fazer ela mesma porque ela não podia fazer alguns movimentos, então quem fazia era a assistente que trabalhava com ela na clínica de odontologia e eu. Aí depois que ela viu que eu fazia, né, acabou que só eu continuei fazendo. E eu tinha 8 anos, como eu falei, e eu fazia isso sem problema nenhum. Pra mim era até legal estar cuidando da minha mãe e ajudando ela. Pra mim era algo muito normal, mas hoje, olhando pra lá, eu vejo que o fato disso ser normal pra mim indica que eu tenho um pouco mais de aptidão pra isso, porque não é normal para as outras pessoas, né? Eu lembro que meu pai, se ele fizesse isso, ele desmaiaria. Aproveitando o gancho dele, eu lembro de uma vez que também eu era criança, devia ter por aí uns 9 anos, e ele estraçalhou uma jarra de vidro na mão dele e cortou bem aqui no centro da mão e sangrava muito. Essa é uma região que costuma sangrar bastante, se você fizer uns cortes mesmo que superficiais. E eu lembro que eu, criança, em mó de boa, fui lá, peguei um pano, aí coloquei um pouco de curativo, a gente deu uma olhada, e aí a gente pegou e eu fui com ele para ele tomar uns pontos no posto. Também é algo muito comum, né? Eu lembro que quando eu tava ajudando ele a cuidar ali, ele tava quase desmaiando e eu tava de boa ali, mesmo sendo uma criança ainda. Uma outra vez que aconteceu um negócio, eu lembro quando num Natal, o meu avô ele teve um câncer de pele, bem nessa região do rosto, e aí caiu o curativo que ficava lá, e era uma ferida bem chata, especialmente por ser no rosto, assim. E aí tinha que ser feito de um jeito bem especial, então sempre eram enfermeiros que faziam, nunca era a gente. E aí ela caiu, e aí antes da gente conseguir levar ou chamar um enfermeiro para vir, eu lembro que quem ficou com ele era a minha mãe, que como eu disse era dentista, um primo meu que estava se formando em medicina, hoje em dia ele já é formado, e eu também devia ter ali já uns 12, 13 anos, né? Todos os filhos, assim, nenhum tinha muita aptidão, assim, ninguém tinha muito conforto em ver sangue, especialmente como era o pai, é uma situação difícil ali. Mas eu fui uma das pessoas que ficou com ele ali também. Teve também uma vez que eu ajudei a minha mãe a tirar bicho do pé de uma cachorrinha nossa, né? A gente anestesiou a patinha para conseguir puxar. Então eu sempre gostei dessas coisas e para mim era algo muito normal. Mas hoje em dia eu vejo que o que significa isso ser normal para mim, e eu vi que isso apontava para uma grande predisposição para eu fazer coisas desse tipo. Além disso, eu vi algumas aptidões minhas. Eu vi quando eu era um pouco mais velho, eu comecei a observar mais ela, que tem também bastante compatibilidade com essa área de medicina, de saúde, cuidar das pessoas. Eu gosto de conseguir trabalhar em equipe, eu gosto muito de conseguir coordenar as pessoas, tentar ajudar e desenvolver elas. Isso é algo que eu gosto bastante. Como eu disse, eu gosto de falar e de explicar coisas, que eu acho que são características boas também. E eu gosto de tentar ajudar as pessoas e tentar ajudar elas a se melhorarem. Então, algum amigo assim, eu sempre encho o saco, pô, cara, come um pouco melhor. Quando assim, sempre quando tem uma deixa, né? Eu não sou uma pessoa inconveniente. Mas começa a fazer um pouco de exercício, fala, ô, vamos treinar comigo hoje, assim. Então é algo que também faz parte da minha personalidade, né? E eu acho que tem um bom match com tudo isso. Puxando agora já pro segundo tópico que eu tinha falado, esse vai ser mais rápido porque, como eu disse, eles se misturam, né? Eu falei que tem muita compatibilidade, muito fit, muito match comigo. Então tudo isso que eu já falei, gostar todas aquelas coisas, de se sentir confortável,
querer fazer elas. Também tem bastante match com a minha personalidade de quem eu construí hoje, então tem bastante sentido com o meu perfil. Gosto de praticar esporte, tentar cultivar um estilo de vida saudável, não exagerar em nenhum tipo de coisa, especialmente drogas, né, bebida, cigarro, esse tipo de coisa. Eu gosto bastante de ter uma prática de esporte saudável, comer bem. Eu gosto disso, eu gosto de produzir conteúdo sobre isso também, que é um pouco do que eu tento fazer aqui e no meu Instagram. Tudo isso tem um match muito grande e se eu conseguir combinar isso, é até interessante do ponto de vista estratégico, assim, de marketing. Pô, um médico que prega algo e faz isso é um poder muito grande, né? Senão é igual o Djonga fala, né? Que é fácil ser médico fumante. Então, se eu tenho todas essas características, tem uma compatibilidade muito interessante também. Se eu quiser produzir conteúdo, pô, legal eu conseguir produzir conteúdo sobre saúde tendo todo esse estilo de vida. Então é algo que tem uma conversa muito grande. Eu acho que é isso que eu quis dizer, assim. E isso que eu consegui enxergar, eu falei, pô, eu já tenho tudo isso, né? Então, se eu conseguir estar em algum lugar ou em alguma área que eu consigo tirar um proveito disso, porra, seria excelente, porque é quem eu sou. Eu sempre gostei de praticar esporte, ser bastante esse cara ativo e tal, estimular as pessoas. E então, se eu já tenho isso, se eu tiver em algum lugar que eu consigo aproveitar isso, seria muito bom. Agora, dando uma explicada, eu vou tentar juntar 3 tópicos em uma longa fala só, porque eu acho que eles vão conversar muito e não vale a pena falar eles separados. Eu tinha dito, né, de que eu tenho um interesse óbvio por biologia, é uma área que o conhecimento é bem valorizado e é uma área em que você consegue conciliar com uma facilidade muito maior, tanto essa parte acadêmica quanto a parte prática. Como eu disse, eu sempre tive um interesse muito grande, assim, em investigar, olhar as coisas, tentar entender como que funciona. Eu acho que isso é muito importante para um médico, né, porque você tem que investigar, olhar como que aquilo funciona, ter uma preocupação em entender, buscar qual que é a melhor solução, pô, qual que será que é a melhor abordagem terapêutica para isso daqui, ter que interpretar as coisas, ter que sempre consumir bastante coisa. Então eu acho que isso é importante, né? Então eu tenho essa curiosidade, eu gosto de entender como que as coisas funcionam, eu gosto de fazer. Então, porra, eu vejo, sei lá, uma enfermeira dando soro assim, eu fico, cara, como será que faz? Ela acha ver e tal? Qual será que é a medida? Como que ela calcula isso? Ou, tipo, fui fazer um exame de ressonância magnética nuclear esses dias. E aí, eu tava lá na máquina, naquele puta tubão lá, faz barulho pra caralho. Aí eu tava, mano, como será que funciona isso daqui, né? Eu tinha visto um vídeo há pouco tempo de um cara falando da descoberta física que permitiu a invenção dessa máquina. Eu fiquei, pô, como será que é mesmo, assim, na prática, que é quais são os conceitos teóricos que eles usam para criar isso daqui na teoria, como que é o ímã gigante rodando ali. Então eu gosto dessas coisas e eu acho que combina bastante com essa parte da medicina. E eu acho que na parte médica, no Brasil, é uma das áreas em que mais é valorizado a parte da formação, a própria formação acadêmica mesmo. Então, o que você estudou, onde você estudou, né, qual que é o seu tipo de formação, o que você conseguiu conquistar, prêmios, títulos, esse tipo de coisa, é muito valorizado. Tem, acho que poucas áreas que é tão valorizado assim. Então, isso é algo que eu já tenho um pouco, né, como eu disse, eu sou biólogo e eu quero que tenha ainda mais. Eu tenho bastante interesse em fazer um mestrado, doutorado, obviamente também residência, esse tipo de coisa, mas é que esses são mais padrões. Uma área em que isso vai ser muito valorizado, que se eu fizer, eu vou conseguir ter frutos disso, pra mim é muito bom, porque, pô, eu quero fazer, mas se eu fizesse e não desse em nada, eu tô no começo da minha vida, eu tenho que começar a conseguir tirar proveito disso, assim, porque vai ser uma dedicação de tempo muito grande, né? Por exemplo, mestrado, um doutorado são 4 a 6 anos aí, pelo menos. Então, se você quiser fazer esse tipo de coisa, especialização, vale a pena você estar numa área que isso é valorizado, porque você vai fazer, porque você gosta e também porque vai ter algum benefício sobre isso. Então foi uma das coisas que eu achava muito interessante, junto com a parte de você conseguir conciliar essa vida mais acadêmica com essa parte mais prática. Eu tive algumas experiências que eu posso chamar de acadêmicas, assim, né? Óbvio que não foi algo comparado com mestrado, doutorado, mas eu consegui sentir o que significa isso. Eu vi que na parte acadêmica eu gosto bastante, só que frequentemente quando eu tava fazendo coisas desse tipo, eu me sentia muito, sabe, coisa excessivamente teórica, ou muita viagem às vezes. Eu gosto quando eu consigo usar essas coisas e unir elas com algo que para mim é mais palpável. Na medicina eu acho que isso acontece. Você
tem sempre uma bagagem teórica bem grande, mas você está sempre naquele contato diário com a ponta final, vamos dizer assim, com a prática. Então você consegue fazer um mestrado, um doutorado, mas você vai estar sempre ali de alguma maneira lidando com a vida real, assim, né? Com uma coisa realmente palpável, assim. E eu gosto disso. Tem pessoas que adoram só a parte acadêmica, não tem nenhum problema, né? Mas é uma característica minha. Eu gosto de ter também essa parte bem mais mão na massa, assim. Não sei se é a melhor palavra, mas sabe que você tem aquele cheque com a realidade sempre. Então eu gosto disso e eu via isso na medicina, então eu gostei. Você consegue também conciliar enquanto você faz um mestrado, você pode estar tentando atender na clínica, ou tem muitos professores que trabalham na clínica, isso é até algo valorizado, né? Porque você vai estar dando aula, mas você está tendo contato com pacientes também. Isso era algo que eu gostava. Na verdade, isso é algo que eu gostei ao observar a área da medicina. Falei, pô, eu gosto disso, eu gostaria de ser professor, e se eu conseguir ter isso ao mesmo tempo em que eu tenho essa prática também, seria muito bom. Então foi uma das coisas que me encantou bastante. Indo para o próximo ponto, é um ponto polêmico, eu acho. Foi quando eu vi que talvez ser CLT não era o que eu mais gostaria na vida. Como eu falei, eu já tive algumas experiências, né, mencionando elas brevemente. Primeiro na faculdade eu fiz uma iniciação científica de 1 ano, com bolsa PIBIC, do CNPq. Depois eu fiz estágio de 1 ano no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, lá dentro desse centro, no Laboratório Nacional de Biociências. E por último eu fiz um estágio que durou cerca de 6 meses na Bayer. Então eu tive várias experiências, assim. Quando eu estava na universidade, como eu já disse, eu tive bastante contato com essa parte acadêmica e eu fui também percebendo como que era você ser um professor lá, qual que era a dinâmica ali dentro. Eu tenho também muitos conhecidos que são funcionários públicos, não só dentro da universidade, e aí eu converso bastante com eles, eu via o que eles falavam, o tipo de vida, as reclamações, e eu via que tinha algumas coisas que eu gostava, mas tem algumas coisas que eu não gostava desse tipo de vida, assim. Então que não tinham uma combinação muito grande com o meu perfil, né? Eu gosto de, tá tentando melhorar, mudar as coisas, assim. E, por exemplo, como funcionário público, isso é algo que tem muito problema. Você acaba sempre estando muito engessado. Então, isso era algo que eu achava que ia me deixar muito desconfortável. Então, eu não queria isso. Aí, depois eu fui lá para o CNPEM. Ali no CNPEM, ele é como se fosse um misto entre uma empresa privada e uma empresa pública. A denominação que eles se dão é uma organização social e eles recebem financiamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ali eu consegui ter já um pouco do pezinho de como que é você trabalhar numa empresa, como que é você ser CLT, como que é você ter que bater seu ponto, ter um chefe que você responde mais diretamente, ter que lidar com as demandas, você está sujeito a toda a hierarquia ali daquela organização. Então, como você depende de mudanças que podem ter na chefia mais alta e todo esse tipo de coisa. Aí eu consegui sentir um pouquinho mais. Por fim, na Bayer, eu consegui sentir como que era de fato você trabalhar numa empresa privada, com todos os prós e contras que tem. Então, um salário melhor, né? Eu recebia mais no estágio na Bayer do que no do CNPEM, benefícios também. Consegui ver como que era, né, uma grande organização que tinha vários níveis de hierarquia, como que essas coisas se organizavam, como que eram para as pessoas conseguirem ser contratadas lá, como que era para você subir na carreira, como que era o tipo de demanda que você tinha que lidar, como que você às vezes estava sujeito a coisas fora do seu controle. E, por exemplo, uma das coisas que é bem comum em empresa privada, você tá ali sempre com uma grande demanda de muitas reuniões e você não consegue controlar isso, mesmo que sejam reuniões que não vão ser muito produtivas. Fui sentindo tudo isso. E aí, com todas essas experiências, eu fui vendo que eu conseguia me adaptar a esse ambiente tranquilamente, consegui me adaptar a ele no tempo que eu estive aí, mas eu achava que não era isso o melhor pra mim, pelo menos não era o que tinha mais combinação. Eu via o pessoal batendo ponto, eu lembro contando os minutos, assim, agora é 3:09, eu tenho que esperar até 3:11 pra bater, porque vai juntando 1 minuto por dia e lá na frente junta e dá pra descontar os dias e, sabe, o cara tava esperando ali, não ia mudar nada de fato. Aí eu comecei a ver que tinha coisas que eu não gostava, e como eu falei, essa parte de chefe, você é muito dependente do tipo de chefe que você tem, pra qualidade de vida e de trabalho que você vai ter. Você pode ter chefes bons e chefes ruins, você tá sujeito a mudanças que podem ocorrer. Se muda a diretoria, ou mesmo se
muda seu chefe, às vezes pode dar uma girada de mundo no que você estava acostumado, então essas coisas são difíceis. Óbvio que isso também pode acontecer na medicina, né? Mas eu já vou falar desse próximo ponto. Então eu fui vendo que esse tipo de coisas não gostava muito. Às vezes você precisava de uma certa flexibilidade, assim, e às vezes é muito difícil de você conseguir ter. Pô, nossa, será que eu não posso pegar esse dia aqui sem fazer nada? E aí eu compenso ele lá na frente, né? Adianto minhas coisas. E aquele bloquinho de 8 horas ali, pô, tá pago. Se você gerar muito ou pouco, foda-se. Não necessariamente foda-se, mas não é muito atrelado o seu resultado com o que você ganha no final, assim, né? Vamos dizer. Óbvio que não é tão simples assim, mas eu gostava de algo mais direto, assim, que você era mais remunerado, vamos dizer assim, pelo seu resultado do que pelo tempo trabalhado. Eu gosto mais desse tipo de coisa porque você ganha pela eficiência. Em um lugar que você é pago por 40 horas semanais, se você for muito eficiente ou mais ou menos eficiente, geralmente não costuma ter uma diferença muito grande. E você acaba meio que sendo levado pelo ritmo do lugar. Então, é naquele jeitão, assim. Mesmo que você tente provocar, às vezes você acaba encaixando naquele ritmo total. Você pode procurar um lugar que não seja assim e tal, só que é mais difícil. Enfim. Aí, uma outra coisa que me incomodava bastante, eu lembro que eu olhava algumas pessoas, assim, às vezes meus próprios chefes, e eu via que, porra, ele tava colocado ali em às vezes dezenas de reuniões, tipo, o dia lotado, literalmente só reunião, e ele com pouco jogo de cintura para conseguir adaptar aquilo, e às vezes muitas reuniões que não fazem sentido, assim, eu sentia que eu gostaria de ter um pouco mais controle. Pô, é uma reunião meio inútil, assim, transforma num e-mail, ou vamos conversar aqui, ó, só 5 minutinhos. Então eu sentia falta disso. Como eu disse, da parte de chefe, assim, eu também sentia que você ficava muito aquém. Você poderia ter um chefe bom que você ia conseguir crescer muito, mas você poderia não ter isso. Para você conseguir evoluir na carreira, às vezes também é muito demorado, dependendo do tipo de lugar. Então você vai ser efetivado ali, tem lugares que você vai ser efetivado como terceiro, então você vai ganhar uma quantia mais ou menos ali. Alguns exemplos que eu vi, você ganhava às vezes muito parecido com o que um estagiário estaria ganhando, só que agora você era terceiro, então você até perdia alguns benefícios de estagiário e ficava ali, pô, 1, 2 anos, sabe? Só com aquele salário ali se matando para talvez conseguir uma efetivação melhor, ou você ficava muito tempo ali se dedicando com um salário meio médio e às vezes não conseguia subir disso. Então esse tipo de coisa não me agradava muito. Eu via que eu preferia algo, como eu mesmo disse, que era muito direto, né? O seu resultado, todo tipo de inovação, as coisas que você conseguir gerar já conseguissem voltar para você. Então eu queria ter um pouco mais de controle sobre isso. Partindo para o próximo ponto, que é sobre ser um profissional liberal. Eu comecei a dar uma observada e eu vi várias características sobre você ser um profissional liberal que me agradavam. Por exemplo, se você consegue trabalhar muito bem a sua própria imagem, se você gosta de fazer isso, se você tem interesse assim e curte fazer um trabalho um pouco mais dinâmico e mais multifacetado, não só de você trabalhar no seu técnico, mas você conseguir trabalhar bem como você se expõe, você tem um trabalho de produzir conteúdo, você conseguir gerar uma imagem. Isso é algo que você consegue trazer esses ganhos para você, se você for um profissional liberal. Então você trabalha nessa imagem e você consegue, de certa maneira, tirar um benefício sobre isso. Então, por exemplo, eu via que isso se encaixava muito bem. Outra coisa, você ter uma liberdade de poder arranjar os seus próprios horários e você conseguir poder ditar o seu próprio ritmo era algo que me agradava muito. Então, se você é uma pessoa que fala, pô, eu rendo melhor de manhã, você pode arrumar a sua agenda para que ela fique mais adequada dessa maneira. Ou se você gosta de, às vezes, dar um descanso rápido depois do almoço, ou se você quer treinar na hora do almoço, porque você vê que isso ajuda você a à tarde pegar e voltar no ritmo. Você consegue fazer esses tipos de arranjo que, se você tiver como um CLT, ou às vezes até como um funcionário público, é difícil. Como funcionário público, às vezes você tem um pouco mais de liberdade ou algum mais tempo livre. Geralmente eles têm mais tempo de almoço, então consegue fazer um pouco mais, mas ainda assim é mais limitado, né? Então, se você tiver essa liberdade, você consegue fazer isso, né? Você tem uma liberdade de horários também. Então, se você quiser, às vezes, pegar um dia sem trabalhar porque você precisa, às vezes, ajudar sua mãe, ajudar um amigo, ou tem alguma coisa para você fazer, às vezes até um congresso, você consegue ajustar isso melhor. Você tem um jogo de cintura muito maior. Ou você consegue também adiantar as coisas. Então você fala, pô, eu vou trabalhar aqui umas 2 semanas com um ritmo mais pesado, né? Sei lá, 10 horas de trabalho por dia, porque eu vou pegar uns 2, 3 dias sem fazer nada daqui um mês. Você consegue fazer esse tipo de coisa que é mais difícil de você conseguir definir e de controlar se você não for um profissional liberal ou
um empresário. Então esse tipo de coisa eu vi que eu gostava e que se eu tivesse alguma profissão, uma função que eu conseguisse ter essas coisas, eu ia ficar melhor, assim, eu ia ficar bem, eu ia conseguir render melhor. Então eu vi que essas coisas encaixavam comigo também. Além disso, uma outra coisa que eu gostava bastante era o fato de você não ter tanta amarra burocrática. Então se você quiser ser mais ousado, tentar alguma coisa diferente, você vai ter uma liberdade maior para fazer isso do que na maioria dos lugares. Então esse tipo de coisa me agradava bastante. Aí eu vi que, pô, do meu perfil, eu acho que das coisas que existem, talvez ser um profissional liberal é uma das que mais bem encaixe nela. Ou depois, futuramente, talvez conseguir ter alguma empresa, é algo do tipo, assim. Agora, a gente já faz aqui um gancho pro próximo ponto, que eu até mencionei ele sobre ser um profissional liberal, sobre uma das características, que é uma liberdade geográfica. O fato de você não estar seguindo nenhum contrato ajuda você a conseguir estar em outros lugares com uma facilidade maior. Tanto às vezes como se surgiu um imprevisto, então, pô, eu preciso ir lá viajar para tal lugar, ficar uns dias lá, aconteceu uma emergência, ou às vezes tem um congresso lá, algum evento interessante. É mais fácil se você não tiver um contrato como um CLT ou um funcionário público. Óbvio que é possível conseguir com essas coisas, mas já é mais difícil. Às vezes você pode ter uma emergência familiar, esse tipo de coisa. Uma outra que encantava bastante é pela demanda médica, ela ser constante na maioria dos lugares. Óbvio que muda, né? Nós temos centros e a galera vai lá procurar algum tipo de atenção médica especializada, mas no geral você tem uma necessidade em todos os lugares. Então, se você precisasse ou quisesse fazer algum tipo de mudança, isso é um pouco mais amigável. É algo que você não vê, por exemplo, se eu estivesse trabalhando no CNPq ou mesmo numa empresa grande como a Bayer ou outras, você acaba ficando um pouco mais limitado a grandes centros, né? E geralmente a centros muito grandes. Por exemplo, agora eu tô morando em Rio Preto. Aqui é um grande centro para a região, é uma cidade que está agora com mais de 500 mil habitantes, só que essas funções, como por exemplo do CNPq e da Bayer, elas não existem muito aqui. Então seria mais difícil de eu conseguir estar mais perto de Rio Preto, por exemplo, né? Se eu quisesse ficar mais tempo com a família ou com os amigos. Sendo médico, tem uma liberdade geográfica muito maior de você conseguir ir para muitos mais lugares. E eu gostava disso também. Aproveitando já, eu falei que tem uma demanda constante, né? Fazendo um pulo já para o nosso próximo ponto, é o fato de que é uma demanda crescente e recorrente. Você tem a recorrência, eu acho que essa é a mais óbvia, assim. Óbvio que não é em todos os casos, às vezes nem sempre é o que você quer, mas eu não sei vocês, quando eu acho um médico bom de verdade, eu tendo a continuar indo nele. Primeiro porque eu gosto e quando você já tem alguém que tá te acompanhando é muito melhor. Segundo porque é muito difícil achar um médico bom. Especialmente hoje em dia eu sinto que tá ficando cada vez mais difícil você achar os bons, que dão atenção de verdade. Então eu acho que quando você acha um, você costuma guardar. Tem uma certa recorrência, vamos dizer assim. E é uma demanda crescente. A gente tá demorando mais pra morrer, então a gente tem uma população que ela vai ficando cada vez mais velha na média. E isso gera uma demanda por atenção médica, cuidados de saúde muito maior. É uma tendência do ser humano. Então vai ter uma demanda cada vez maior, mesmo que esteja tendo um aumento no número de médicos que se formam, isso é verdade. Eu acredito que o aumento na demanda ele ainda é grande. A gente já vive num país em que tem uma certa demanda reprimida, então você precisa de médico, mas você ainda não tem tanto quanto você quer. Isso ainda está crescendo, ou seja, a demanda ainda está crescendo. É do ponto de vista de mercado, algo muito interessante. Eu diria que é esse o ponto. Outra coisa que eu gosto bastante, esse é um ponto, talvez acho que um pouco pessoal, mas como eu disse, eu gosto bastante de cuidar das pessoas. Sempre, às vezes, eu acabo perguntando, a pessoa fala de algum problema, eu já começo a perguntar, tentar ver o que ela pode fazer, o que ela pode ter. E uma coisa que eu senti, assim, foi muito pessoal, mas com alguns problemas que pessoas próximas tiveram, eu queria estar conseguindo ajudar mais elas. Eu estava me sentindo limitado até onde eu sabia, o que eu tinha de conhecimento para poder ajudar e o que eu tinha de liberdade, porque você, mesmo que você saiba, tem coisas que você não vai poder fazer, tem uma restrição de atuação ali, que são coisas reservadas a certas pessoas e classes. Você não pode fazer algo se você não for médico, um enfermeiro, por exemplo. E eu senti essa falta. Eu queria conseguir ajudar essas pessoas, mas eu não estava conseguindo ajudar elas. Então, uma coisa pessoal minha é que eu queria conseguir ajudar essas pessoas, eu queria poder ajudar elas. Então, aí eu vi que eu ia conseguir fazer isso sendo um médico. Por fim, esse ponto agora é muito interessante. São 2 pontos. Eu acho que atualmente a gente está tendo a formação de muitos médicos, como a gente falou,
mas são muitos médicos ruins. Eu pessoalmente tive algumas experiências recentes que foram muito ruins, de médicos que não prestam atenção em você, não dão um cuidado adequado, não tentam entender o seu caso. A gente tá tendo cada vez mais médicos sendo formados, porém eu vejo, e assim, pelo que eu converso, a qualidade tá caindo muito. Não sei se é um viés meu, mas esse é um sentimento que eu tenho, que eu sei que várias outras pessoas compartilham. Isso é gerado pelo aumento do número de faculdades também, e pelo aumento de gente que procura esse tipo de carreira procurando apenas o ganho financeiro. Não é um problema você visar o ganho financeiro. Eu mesmo falei de coisas financeiras e de mercado aqui, mas só isso eu acho que é um problema. E eu vejo isso acontecendo em muitos casos. Eu gosto de brincar até que a medicina é a nova administração das pessoas muito ricas, né? O cara tá com um filho lá, o filho não sabe o que fazer, pô, faz medicina aí. Aí o pai paga lá por 5, 6 anos uns 10 mil reais pela faculdade e o filho sai formado. E aí acaba sendo esse tipo de pessoa que vai ser um profissional talvez muito ruim, que não vai se importar em dar um cuidado adequado, não vai se importar em ouvir a pessoa, em tentar proporcionar o melhor tipo de tratamento. Então isso é muito complicado, cara. Eu tive um problema na mão, que eu fui lá num médico, ele gastou 5 minutos comigo, falou que eu não precisava fazer nenhum tipo de cuidado muito específico, passou lá um negocinho, um anti-inflamatório, que a orientação dele foi literalmente toma até parar de doer. Acabou que primeiro que eu já não fiz isso, porque é perigoso você tomar anti-inflamatório por muito tempo, especialmente se você não tiver uma necessidade muito grande. Eu demorei para ir em outro médico e acabou que ficou um problema muito maior, né? Eu tô tratando até agora um problema que eu tive no tendão aqui dos flexores dos dedos. Eu tava falando até agora há pouco com a minha mãe. Ela foi num médico, o horário dela era umas 10 e pouco da manhã. Ela chegou lá, ela já tinha ido lá uma outra vez, era o retorno, e ela tinha ficado muito tempo esperando. E aí ela, de cara, ela já perguntou, quantos pacientes tem na minha frente? Aí a recepcionista falou, ele tem 17 pacientes na minha frente. Isso eram às 10 da manhã, ou seja, se ele começou a trabalhar às 7, 8, das 7 às 10, o cara teve 17 pacientes. Isso dá muito pouco tempo entre cada paciente, sem contar o descanso, né, o tempo entre um paciente e outro. 17 pacientes é o que um profissional da saúde atende num dia muito cheio. E isso não tava nem no fim do período da manhã do cara. E aí ele vai lá, te atende com pressa e vira esse negócio massificado. Então, tava vendo isso e eu falei, cara, não quero deixar ser desse jeito, sabe? Foi um negócio pessoal, assim, de você se sentir quase que provocado. Tipo, olha esse bando de imbecil fazendo isso, que é algo muito grave. Então, eu senti uma necessidade, uma vontade, assim, é o tipo de coisa que é meio complicado até de você explicar. Mas de pegar e, mano, fuder com esses caras que estão querendo fazer a coisa desse jeito, porque não é assim que é pra fazer. Então, eu senti quase que um chamado, assim, pra uma missão pessoal de, mano, vai lá, seja um bom médico e ajude a ferrar com esses caras, mano, porque esse tipo de pessoa não merece conseguir nada. Foi algo que fiquei muito movido por isso. E o último ponto é que eu acho que esse é um caminho que demanda bastante integridade, coragem, resiliência, que são todas coisas que eu gosto sempre de estar desenvolvendo e que eu acredito que são pontos fortes meus. Especialmente a parte de integridade e resiliência. Acho que a de coragem também um pouco, mas as duas que realmente se ressaltam, que se eu perguntar para alguém, elas provavelmente vão falar isso. São pontos fortes meus, eu já tenho isso bom e eu queria também conseguir desenvolver isso mais ainda, porque eu acho que é uma profissão que ela demanda isso, muito nobre, né? E eu queria tentar, de certa maneira, conseguir desenvolver isso pela profissão. Também queria devolver e mostrar para as outras pessoas, tanto profissionais quanto não, que, pô, vamos fazer isso do jeito certo, cara. Vamos preocupar com as pessoas, vamos ter ética no negócio. Então, foi uma coisa, a gente pode dizer que também parecido com um chamado pessoal, assim, né? Mas é algo que eu me identifico, eu gosto desse tipo de coisa, né? Que demanda uma grande dedicação, você ter bastante integridade, a coragem, né? Eu tomei a decisão agora de, basicamente, estudar até passar no vestibular, que é um tempo difícil você determinar qual vai ser o necessário, mas estudar por pelo menos uns 5 anos, até eu me formar, ter que fazer uma residência, então dá medo. Tem que ter coragem, a resiliência também, que não vai ser fácil, nem um pouco. Eu acho que não só é um caminho que você consegue desenvolver isso, como você precisa ter. Como eu tenho, eu achava que isso se encaixava muito bem também. Concluindo, então, é basicamente isso que eu falei. Falei bastante, eu acho que vai dar uns 30 minutos de vídeo, depois que eu editar, pelo que eu olhei aqui do tempo gravado, mas o que eu queria falar era basicamente isso. Eu vi que, olhando as coisas que eu gostava de fazer, já fazia bem, as características que eu tinha do meu perfil, o tipo de coisa que eu conseguiria me dar bem, que eu tenho já uma aptidão para fazer, eu tenho uma predisposição para fazer, junto com vários outros pedacinhos, assim, de coisas que combinam
combinam comigo, né, de ser um tipo de caminho profissional. Tem várias coisas que eu acho que se encaixam bem comigo, outros traços comportamentais que eu também acho que casa bem. Então tudo isso faz parte do leque de motivos para eu ter decidido fazer isso. Tem alguns outros, né, mas eu acho que eu consegui resumir e pincelar tudo aqui. Às vezes eu não consegui me aprofundar em algumas partes, mas no geral é isso, beleza? Agradeço muito quem viu, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que quem estava curioso tenha matado a curiosidade, quem talvez esteja também em uma decisão semelhante, não necessariamente para o mesmo caminho, mas pode ser também, que isso talvez tenha conseguido trazer alguma luz e algumas ideias para você continuar refletindo e que todos tenham gostado muito do vídeo. Então se você gostou, por favor, deixa o like aqui, se inscreve que vai sair umas coisas legais, eu já tô pensando, tô já editando bastante coisa aí, pensando em ideia de vídeo. Deixe seus comentários de alguma coisa que vocês acharam sobre esse vídeo, se você concorda ou não dos pontos que eu trouxe aqui. E se inscreva que vem muita coisa boa por aí, beleza? Fechou, tamo junto.